Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6/4, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 20 ao capítulo 22. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar da derrota dos sírios, isso mesmo. Eu vejo a grande misericórdia de Deus sobre Israel aqui. Olha só, Ben-Hadad, ele era rei da Síria. Esse homem era altivo, prepotente. Ajuntou-se todo o seu exército que havia com ele, 32 reis se juntaram a esse Ben-Hadad. Então fazia com que ele se sentisse que ninguém podia vencê-lo. E aí o texto diz que ele tinha cavalos, carros, e aí ele cercou Samaria. Lembrando que Samaria é a capital de Israel, reino norte, né? Onde Acabe reinava. E aí o texto fala que ele envia mensageiros à cidade, ao rei Acabe, dizendo a ele: assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos também são meus. E sabe como respondeu o rei de Israel? Fiquei de cara quando eu li isso. Olha só. Seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo que eu tenho. Olha o que Acabe responde a Ben-Hadad, né? Então, Ben-Hadad se achava autossuficiente, que ninguém poderia vencê-lo. E diante dessa prepotência de ter sobre ali o comando dele 32 reis, Acabe também disse: sou eu mais um, o que eu vou fazer diante desse homem, né? E aí nós vamos ver que Ben-Hadad começa a exercer essa pressão psicológica sobre Israel, sobre o rei Acabe. E aí nós vamos ver que o rei de Israel chamou todos os anciões da sua terra e lhe disse: notai e vede como este homem procura mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e eu não neguei. Todos os anciões e todo o povo lhe disse: não lhe dê ouvidos e nem consista naquilo que ele diz. Pelo que disse os mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo que primeiro demandaste do teu servo farei. Porém, isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram essa resposta. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiro dizendo: faça-me os deuses como lhe aprouver. Se o pó de Samaria basta para encher a mão de todo o povo que segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge, né? E aí nós vamos ver que vai ficar nessa ida e volta, e Ben-Hadad aí exercendo toda essa pressão. E aí Deus manda um profeta, o texto não fala qual foi ele, mas Deus manda um profeta que vai até Acabe, né? E a gente vê que Deus diz a Acabe: viste toda essa grande multidão? Pois hoje entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou Deus. Olha como Deus é zeloso, mesmo diante de tudo aquilo que Israel estava vivendo, diante desse rei Acabe, que o texto fala que ele levou o povo a pecar, né? O texto fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas Deus mais uma vez quer mostrar para Israel como ele cuidava do seu povo, né? E aí deu a estratégia de guerra, de que os moços, né? Os moços dos chefes das províncias, era eles que deveriam sair. Deus queria honrar esses moços, né? Então Deus disse exatamente quem deveria ir. E aí diz que eles saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bêbado, embriagado-se na tenda, ele e os reis, 32 reis.
Pensa que banquete, que festança, que bebedice era aquela. Porque ele já se achava vitorioso. E o texto diz que ele achou que esses moços tinham descido para fazer um tratado de paz sobre ele. E o texto diz que eles feriram cada homem que se opunha a ele. Os sírios fugiram. Ben-Hadad, texto fala que o rei da Síria escapou a cavalo com alguns cavaleiros, feriu os sírios e grande foi o estrago. E aí Deus manda o profeta ainda dizer ao rei de Israel: vai, ser forte, considera e vê o que has de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra você. Então Deus já deixou avisado para Acabe, que era só o tempo de Ben-Hadad se refazer e dali 1 ano ele voltaria, né? E aí, recorrido 1 ano, versículo 26, Ben-Hadad passou a revista aos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel, né? E aí nós vamos ver que os filhos de Israel também passou a revista, e aí chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor Deus, né? E aí 7 dias eles acamparam de frente um do outro. No 7º dia travou-se a batalha, né? E aí o texto fala que essa batalha, os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens a pé. O restante fugiram, entraram na cidade, caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia nas câmaras, né? E aí nós vamos ver que ele vai pedir misericórdia e clemência ao rei de Israel. Olha como a situação muda, não é? E aí nós vamos ver que Ben-Hadad faz um acordo dizendo, né? As cidades que meu pai tomou do teu pai, eu as te restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu disse: Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. E Deus recrimina essa atitude de Acabe, né? Visto que não obedeceste ao Senhor, né? E o texto fala que porquanto soltaste da mão o homem a quem Deus já havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida e o teu povo em lugar do seu povo. Olha que triste, não é? E aí nós vamos ver que no capítulo 21, Acabe vai desejar a vinha de Nabote. Nabote era o seu vizinho, né? Ao lado do palácio tinha uma vinha, né? E Acabe olha e deseja a vinha de Nabote porque queria fazer ali uma horta. Olha só. E aí ele vai a Nabote e ele pede a vinha, diz que vai pagar a ele, dará a ele outra melhor ou em dinheiro, da forma que ele quisesse. Só que Nabote se recusa a dar essa vinha porque ele fala que é herança dos pais dele e ele não abriria mão desta herança. E aí nós vamos ver que Acabe vai ficar como um menininho que recebeu um não e vai chorar, lamuriar-se com quem? Sua mulher Jezabel. E Jezabel assina uma ordem com sinete, o anel real, e manda executar, ou seja, ordena a morte de Nabote. Logo que Nabote é morto, quem toma posse da vinha? Acabe. Só que nada fica encoberto. E o versículo 17 do capítulo 21, Deus manda Elias, o tesbita, dizer a Acabe: desce e encontra-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste herança?
Disse-lhe mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, sim, o teu sangue mesmo, né? E aí, o texto ainda fala, né? Porque fizeste mal aos olhos do Senhor. E aí, também a Jezabel, versículo 23 diz, falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel, né? E fala que da casa de Acabe não haverá sucessão. Deus eliminará todos do sexo masculino. E a gente vai verificar isso lá na frente. Em 2 Reis 36, nós vamos ver esse triste destino. E aí nós vamos ver logo em seguida a aliança entre Josafá, Judá e Acabe, né? E aí nós vamos ver que é travada uma guerra e Acabe morre, tá lá no versículo 22. Então, um homem, né, ele se disfarça nessa batalha, mas mesmo assim, olha o que acontece. Bem dos capitões dos carros que não era o rei de Israel, deixaram prosseguir, porque ele estava disfarçado. Aí, olha só, então um homem entesou o arco, atirando ao acaso, e feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se reinha naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no em pé no carro defronte aos sírios. Mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir o pregão pelos exércitos que dizia, cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto é o rei. Levaram a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor havia dito, as prostitutas banhavam-se naquelas águas. Olha só, né? Aquilo que Elias tinha profetizado. E aí nós vamos ver o reinado e a morte de Josafá, que Josafá ele era filho de Asa e ele começou a reinar sobre Judá no 4º ano do reinado de Acabe, né, rei de Israel. Josafá reinava em Judá, né, as 2 tribos que eu falei, né, reino sul. E aí, era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, 25 anos reinou em Jerusalém, né? E nós vamos ver que ele também vai morrer. E aí nós temos o final de 1 Reis e amanhã nós iniciaremos o livro de 2 Reis. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Sabemos que nada podemos ocultar ao Senhor. Então queremos, papai, sempre nos render a Ti, com o nosso coração, com a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.